contínua, o capacitor age como um bloqueador de corrente. Já na corrente alternada, como sua tensão muda de polaridade e valor a todo instante, o capacitor acaba carregando e descarregando o tempo inteiro de acordo com a variação de tensão da fonte. Se a pilha do nosso circuito for trocada por uma fonte de corrente alternada, você verá que essa corrente de carga e descarga do capacitor vai atravessar o resistor o tempo todo. Quando isso acontece, o capacitor vai apresentar uma propriedade semelhante à resistência chamada de reatância capacitiva, ou XC. Tudo está nas fórmulas. Para calcular a reatância capacitiva, você deve fazer o seguinte: XC igual a 1 sobre 2 vezes π vezes F vezes C. XC é a reatância capacitiva em ohms, π 3,14, F a frequência em hertz e C a capacitância em farads. Pode parecer difícil no primeiro momento, mas não se assuste. É apenas uma fórmula que, se você memorizar, fará com que você não tenha dificuldades em resolver as questões. Para explicar o funcionamento do capacitor, a melhor maneira é compará-lo a um reservatório de água de uma casa. Usando o mesmo exemplo, a sua carga acumulada seria o volume de água armazenado. Ao abrir o registro, a água começaria a encher o reservatório até o seu limite máximo. No capacitor é a mesma coisa. Enquanto não se aplica uma tensão, as placas internas do componente ficam neutras. Quando a tensão é aplicada, os elétrons começam a se movimentar e inicia-se a circulação da corrente elétrica. Essa energia que é gerada fica armazenada dentro do capacitor. Em resumo, quando se aplica ao capacitor uma tensão em volts, ele se carrega com uma carga elétrica em coulomb, obtendo-se a sua capacitância, que é medida em farad, uma homenagem a Michael Faraday, físico e químico inglês, considerado um dos maiores experimentalistas da história. Como a unidade de medida farad é um valor muito grande, é normal utilizarmos seus submúltiplos, microfarad, nanofarad e picofarad. O princípio da lei de Ohm pode ser aplicado também ao capacitor, ou seja, existe 1 farad quando uma tensão aplicada de 1 volt fluir uma corrente de 1 ampere pelo capacitor durante 1 segundo. Os capacitores também têm seus tipos. O capacitor fixo é aquele que tem seu valor de capacitância estabelecido em um número definido. Já o capacitor variável, por sua vez, permite que essa capacitância varie entre um valor mínimo e um máximo. O capacitor ajustável permite que você varie a capacitância até o valor desejado, para que em seguida deixá-la fixa. Senhores, uma dica para o vestibular, lembrando da hidrostática, sempre cai um problema, o pessoal já se desespera e fala, não sei o que fazer. Calma, não é um bicho de 7 cabeças. Lembrando da lei de Arquimedes, vamos falar hoje sobre o empuxo. O empuxo é o seguinte, quando nós temos um recipiente com determinado líquido e nós colocamos um corpo dentro deste líquido submerso, este corpo vai deslocar uma determinada quantidade, determinado volume de líquido. Esse volume deslocado, quando nós percebemos, ele eleva um pouco, ele vai para uma altura maior. Vamos lembrar de energia potencial gravitacional? Nós estamos aumentando a energia deste líquido. Na natureza, tudo quer ficar na menor quantidade de energia possível. Então esse líquido, ele quer voltar para essa região ocupada por este corpo. Portanto, este líquido, querendo voltar para essa posição, exerce a força empuxo, que é a força que empurra esse corpo, querendo retirar esse corpo, do líquido, e empurrando ele para cima. Relembrar alguns conceitos. Densidade. Densidade do líquido é o quê? A massa do líquido sobre o seu volume. Fazendo essa multiplicação, passando o volume multiplicando, nós teremos que a massa do líquido será o volume do líquido vezes a sua densidade. Por quê? Vamos matematizar aqui o empuxo. O empuxo nada mais é do que o peso deste líquido deslocado por causa deste corpo. Portanto, o empuxo será a massa do líquido deslocado
vezes a gravidade. O peso de Newton. E nós teremos que a massa do líquido, de acordo com a densidade, será o volume do líquido vezes a sua densidade. Deixando já no macete, direto para a prova, o empuxo será o volume do líquido deslocado, vai ser o volume do corpo. Qual volume? O volume do corpo submerso. Apenas a parte onde o corpo penetrou dentro do líquido que vai ser deslocado. Volume do corpo submerso vezes a densidade do líquido onde ele se encontra, vezes a gravidade. Temos aí a expressão do empuxo. Nada tão complicado, e lembrando que o empuxo não depende da profundidade. Bom, eu vou mostrar para vocês este instrumento que se chama dinamômetro. O dinamômetro é um instrumento que mede forças. A gente vê aqui, ó, uma escala onde a gente faz a medida com base nessa referência. Aqui, então um exemplo aí, ó. Então estou fazendo forças, esse dinamômetro, e a escala, essa escala, esse disco vermelho, nos permite determinar o valor da força medida em newtons. Bom, eu tenho aqui um cilindro de metal e nós vamos a seguir medir o peso desse cilindro utilizando o dinamômetro. Bom, então vamos medir o peso desse cilindro de metal. E a gente vê que o valor do peso desse cilindro é igual a 2,4 newtons. Agora o que nós vamos fazer vai ser medir o peso desse cilindro, mas com ele totalmente imerso dentro dessa água. Bom, então nós vamos medir a força registrada no dinamômetro com o cilindro de metal totalmente imerso na água. E nós vemos que agora o dinamômetro mede 1,6 newtons. Bom, então nós vemos o seguinte, que a medida feita no dinamômetro houve uma alteração de 2,4 para 1,6. Portanto, a medida inicial, que era 2,4, diminuiu, passou a ser 1,6. E, portanto, há uma diferença de 0,8 newtons entre a primeira medida e a segunda medida com o cilindro totalmente imerso. E isso é devido a quê? Bom, é evidente que para o valor medido da força de 2,4, que é uma força vertical para baixo, ter diminuído, evidente que quando eu coloquei o cilindro de metal dentro do líquido, dentro da água, apareceu uma força de baixo para cima que diminuiu o valor lido anteriormente. Esta força de baixo para cima chama-se empuxo. E nesse exemplo, o empuxo tem um valor que vale 0,8 newtons. Porque inicialmente a gente tinha essa leitura quando o cilindro estava no ar e passamos a ter essa leitura com o cilindro imerso em água. E finalmente tem uma diferença que vale 0,8, que é exatamente a força de baixo para cima, que é o empuxo, que aparece na nossa experiência. Nós temos aí um certo recipiente, dentro do recipiente um líquido, e nós escolhemos dois pontos, os pontos 1 e 2, o ponto 1 logo abaixo do êmbolo e o ponto 2 a uma profundidade H, logo abaixo do ponto 1. A diferença de pressão entre esses dois pontos pode ser calculada pela lei de Stevens, P2 menos P1 igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura.
Eu vou passar o P1 para o outro lado, nós temos então que P2 igual a P1 mais a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura. Já no segundo caso, ou seja, na segunda figura, nós colocamos sobre o êmbolo uma massa M. Essa massa, obviamente, então aumenta a força sobre o ponto 1, consequentemente aumentando a pressão. Então a nova pressão no ponto 1 passou a ser P'1 igual a P1 mais ΔP. Esse ΔP, então, é a variação de pressão provocada pela massa M colocada sobre o êmbolo. A diferença de pressão agora entre os dois pontos, vou chamar de P'2 menos P'1, é dado novamente pela densidade vezes a gravidade vezes a altura H. Vou passar o P'1 para o segundo membro, nós temos que P'2 igual a P'1, que é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Quem é o nosso P'2 então? Substituindo o P'1 por P1 mais ΔP, que nós temos lá em cima, nós temos que o P'2 então seria P1 mais ΔP mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Se trocarmos essa densidade vezes gravidade vezes altura mais P1 por P2 que nós vimos na equação da figura 1, nós temos então que P'2 é igual a P2 mais ΔP, observando então que sobre o ponto P2 o acréscimo de pressão foi o mesmo que ocorreu sobre o ponto P1. Tudo bem, pessoal? Então, vista a lei de Pascal, nós vamos para a terceira e última lei, que é a lei de Arquimedes. Vamos dar uma olhadinha então na tela. Olha lá, a lei de Arquimedes consiste então num corpo que foi mergulhado dentro de um líquido. Quando esse corpo então está em equilíbrio dentro deste líquido, nós temos em todos os pontos desse corpo a ação de forças devido à pressão exercida pelo próprio líquido. Perceba que quanto mais profundo, maior a pressão, consequentemente maior a força, se você considerar que a área é a mesma. Então, vai descendo ali, a força vai aumentando. Essas setinhas laterais são as forças laterais. Mas uma observação importante é que na superfície de cima desse corpo, que tem um formato cúbico, né, nós temos a força F1. Já na superfície de baixo, nós temos a força F2. Como lá embaixo, profundidade maior, pressão maior, mesma área, maior força lá embaixo. Certo? Bom, para fazer a diferença entre as forças, né, aplicadas na superfície, nós podemos, por exemplo, pensar que na lateral essas forças se anulam, uma vez que numa mesma profundidade, mesma área, mesma pressão. Então só nos resta diferenciar as forças F2 e F1. F2 menos F1 nós vamos chamar de E, que é o chamado de empuxo, é a força que esse líquido exerce sobre esse corpo. Ou seja, a força resultante do líquido sobre o corpo é o empuxo. Como é que nós definimos esse empuxo? Olha lá, F2 menos F1 seria a relação entre a pressão P2 vezes A, que substitui o F2, menos a pressão P1 vezes A, que substitui o F1. Vou colocar então essa área em evidência, nós temos F2 menos F1 igual P2 menos P1 vezes A. Muito bem, esse P2 menos P1 você já sabe calcular pela lei de Stevin. P2 menos P1 é densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Onde então nós temos F2 menos F1 igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura vezes a área. E quem é A vezes H? A área da base vezes a altura é o volume. Daí então nós temos que o empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume. Eu coloquei aí esse VI para dizer que é o volume imerso, porque nem sempre o corpo deve estar totalmente imerso nesse líquido.